Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, que está assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. O grande profeta Elias faz essa oração num momento de grande crise. Ele, que havia vencido 450 profetas de Baal, ele que havia vencido a idolatria, o paganismo de sua época, sendo usado poderosamente por Deus, ao ser ameaçado pela rainha pagã de Israel, ele teve medo e fugiu. Fugiu, foi para o deserto e ali, à sombra de um arbusto, ele pediu a sua morte. Ele orou a Deus pedindo a sua morte porque ele estava desistindo. Meu amigo, minha amiga, embora Elias fosse um grande profeta, um grande homem de Deus, ele também tinha as suas fraquezas porque também era um ser humano. A carta de Tiago nos ensina que Elias tinha as mesmas paixões que nós. Então ele tinha pontos altos e pontos baixos, ele também era sujeito às suas emoções, às suas paixões, e naquele momento, por causa daquela crise, ele pediu a morte ao Senhor. Uma oração feita ao Senhor com esse pedido, que ele pudesse morrer. Algumas vezes, por conta da intensidade dos problemas que nós enfrentamos, por causa das lutas, das dificuldades, nós também nos encontramos como Elias. Muitas vezes nós nos encontramos como Elias, pedindo a Deus que termine a história, que acabe com a nossa vida, porque nós já estamos desistindo, não temos mais esperança, não temos mais forças, não temos mais motivação para seguir adiante. Quantas vezes encontro pessoas fazendo esse tipo de oração a Deus, pedindo para si a sua morte, porque não quer mais ir adiante, porque não vê mais nada a valer a pena. Apenas o que vai ao seu coração é a desesperança, é o cansaço, é a fraqueza. Elias estava assim, sentindo-se assim, e pediu a Deus, portanto, a sua morte. Mas a sua oração não foi atendida. Deus não atendeu a sua oração, como ele não atende a oração de muitos que seguem ainda o caminho de Elias, que pedem que por fraqueza, por medo, por falta de ânimo, pedem a Deus o fim das suas vidas. Deus não atende essas orações exatamente porque o Senhor Deus nos conhece. Ele, no caso de Elias, ele olhou para a vida de Elias, ele olhou para o passado de Elias. Ele viu em Elias um homem que serviu a ele, o Senhor Deus, um homem que enfrentou os inimigos, os adversários de Deus, que foi fiel ao Senhor, e exatamente por conta desse seu olhar na vida de Elias, Deus não atendeu a sua oração. Deus também olhou para o coração de Elias. A Bíblia nos ensina que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós somos seres humanos limitados, finitos, que sob pressão, muitas vezes, nós desanimamos, nós nos sentimos desencorajados. O Senhor conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa fraqueza. É por isso que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para que pudesse dar a cada um de nós
vida, verdadeira vida e vida em abundância. Porque nós somos carentes, nós somos totalmente dependentes do Senhor. O Senhor olhou para o coração de Elias, aquele homem de Deus que estava agora debaixo de um arbusto, pedindo a sua morte porque não aguentava mais a crise que vinha sobre a vida dele. Ele olhou para aquele coração e, por causa da sua grande misericórdia, ele não atendeu a sua oração. Deus olhou também para o futuro de Elias. O Senhor ainda tinha muito a fazer na vida de Elias, assim como Ele tem muito a fazer ainda na sua vida. Ele tem sim ainda uma grande missão para você. Ele tem sim um grande propósito para você. Por isso, Ele não vai atender esse tipo de oração quando nós estamos desanimados, abatidos, cansados, sem motivação, pedindo pelo fim da nossa vida. Ele não vai atender essa oração porque Ele conhece o nosso futuro. Ele tem muito ainda a nos oferecer. Nós temos ainda muito a enfrentar, muito ainda a conquistar, e é por isso que Ele não atende esse tipo de oração. Meu amigo, minha amiga, Elias pediu pelo fim da sua vida, mas ele não sabia, ou talvez naquele momento não tinha ideia, do tamanho da misericórdia de Deus, do amor de Deus pela sua vida. Porque Deus não atendeu a oração de Elias, porque olhou para a sua história, porque olhou para o seu coração, olhou para o seu futuro e assim determinou que Elias deveria se manter em pé e o ajudou para que ele se levantasse e continuasse a sua missão. Meu amigo, minha amiga, o Senhor também vai encontrá-lo no lugar onde você está e vai ajudá-lo, vai levantá-lo, você vai voltar para esse caminho, você vai voltar a lutar e vai com toda certeza receber da parte do Senhor aquela força que somente Ele pode oferecer aos cansados e abatidos. E aí você vencerá. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você não desista, mas que confie na força do Senhor, porque Ele o levantará e ajudará para que você possa vencer e conquistar. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.